Senhoras e senhores, iniciamos então a cerimônia de encerramento do 2º Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais, realizado pela ANPM, Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Nesta edição, o tema foi Procuradoria Municipal em Tempos de Crise, Inovação, Desafios e Oportunidades. A organização é de Efeito Promoções e Eventos, ILB Eventos, o patrocínio ouro da Softplan, e agradecemos aos nossos apoiadores. As associações dos procuradores dos municípios de Campina Grande, Curitiba, Caxias do Sul, Belo Horizonte, Londrina, Mesquita, Niterói, Porto Alegre, Osasco, Recife, Salvador, São Luís, São Paulo, Vila Velha, Juiz de Fora, Ribeirão Preto, Sul de Minas, Barueri, Vitória, São Caetano do Sul, Aracaju, Camaragibe, Caucaia, Maceió, Cuiabá, Angra dos Reis, Goiânia, Montes Claros, João Pessoa, Linhares. Agradecemos a Asa Clube, a Fundação Pedro Paes Mendonça, a Associação dos Procuradores dos Municípios do Estado de Alagoas, a Federação dos Procuradores Municipais do Estado do Rio de Janeiro, a Associação dos Procuradores da Administração Centralizada do município de Fortaleza. E anunciamos os componentes da cerimônia de encerramento do 2º Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais. O senhor presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, procurador do município de Recife, doutor Gustavo Machado Tavares. A senhora vice-presidente da ANPM, procuradora do município de Salvador, doutora Lilian Oliveira de Azevedo Almeida. A senhora diretora de eventos da ANPM, procuradora do município de Ribeirão Preto, doutora Thaisa Cintro Dosso. O senhor diretor adjunto da ANPM, procurador do município de Vila Velha, doutor Tiago Viola. Nos acompanham também virtualmente a senhora ex-presidente da ANPM, procuradora do município de Porto Alegre, doutora Cristiane da Costa Neri. O senhor ex-presidente da ANPM, procurador do município de Belo Horizonte, doutor Cristiano Reis Giuliani. O senhor ex-presidente da ANPM, procurador do município de São Paulo, doutor Marcos Geraldo Batistella. E o senhor presidente da Associação dos Procuradores Municipais de Recife, procurador do município de Recife, doutor Bruno Sampaio Ferreira da Silva. E senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, procurador do município de Recife, doutor Gustavo Machado Tavares. Boa noite a todos, os amigos, colegas, procuradores e procuradoras municipais de todas as regiões do Brasil. É com imensa satisfação, orgulho e, ao mesmo tempo, um tanto quanto de emoção, de estarmos mais um dia, nesse dia 26 de novembro de 2021, encerrando mais um congresso de procuradores municipais, este na sua 2ª edição virtual, diretamente aqui de Belo Horizonte, onde estão a base física e tecnológica do nosso evento. Fiquei muito reflexivo pensando em que falar e o que falar por ocasião dessa cerimônia de encerramento, após tantas reflexões, tantas provocações, tantas indagações e tantos ensinamentos que podemos desfrutar por ocasião deste congresso. Ao mesmo tempo, fiquei um tanto quanto reflexivo se era a oportunidade de fazermos um discurso de posse, considerando que a atual diretoria não pôde fazer uma posse festiva,
de forma legítima, obviamente, por conta da pandemia. E, em razão disso, inicialmente, não farei um discurso de posse, porque passou a oportunidade, mas farei um agradecimento especial aos amigos procuradores e procuradoras que confiaram o mandato deste biênio, primeiro ao município do Recife, que foi uma cidade fundadora da NPM, com a nossa colega amiga Tatiana Maris, e em especial a confiança depositada em mim para que pudéssemos junto construir a diretoria. Quando muitos confiavam na minha pessoa mais do que eu mesmo, e aqui faço um agradecimento muito especial ao Cristiano, o sempre presidente Cristiano, que me deu segurança necessária para que eu pudesse assumir a presidência, e aos ex-presidentes da NPM. Agradeço a toda a diretoria da NPM, que prontamente se dispôs a aceitar esse convite, que carrega um tanto quanto de dificuldade, tendo em vista a pandemia da Covid, que nos fez refletir, ressignificar e pensar o nosso papel enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto instituição. A pandemia nos ensinou e ainda ensinará durante muito tempo o nosso papel de humanidade, o cuidado de si, que ao mesmo tempo é o cuidar do outro. Num mundo absolutamente materialista, individualista, egocêntrico, a pandemia nos ensinou que cuidar de si é cuidar do outro. E um exemplo disso é a vacinação. Cada um se vacinando, se atinge uma imunização tanto quanto mais possível. E registrando esse momento da pandemia e o agradecimento à diretoria, eu fiquei pensando no que falar após uma cerimônia de entrega da premiação Esperança Garcia, que traz um simbolismo, e eu me recordo, Lília, que quando nós nos encontrávamos na nossa primeira visita institucional em Brasília, quando visitamos o presidente do Conselho Federal da OAB, visitamos o advogado-geral da União à época, num café da manhã, sentados, pensávamos nas pautas, nas proposições que iriam nortear a atuação da NPM neste ano de 2021 e 2022. E é impossível não pensar, refletir no resgate do comum, no resgate, no estímulo à comunidade, no resgate, no estímulo à cidadania ativa, na prestação de serviços públicos, na realização de direitos fundamentais. É impossível não pensar, enquanto instituição, no princípio da fraternidade, um princípio este esquecido. Muito se trabalhou e se efetivou o princípio da liberdade, um tanto quanto o princípio da igualdade, mas é um princípio esquecido da fraternidade. É impossível não pensar neste princípio da fraternidade, que é um dever humano, e porque somos humanos e agrupados em associações, não pensar na humanidade como uma mola propulsora e um baluarte também da nossa instituição. E se nós falamos diversas vezes que a vida pulsa nos municípios, que é nos municípios onde as pessoas vivem, que é nas cidades onde os dramas e as complexidades das pessoas surgem, se isso é uma verdade para nós, procuradores municipais, se isso é uma verdade que tanto nós falamos, cantamos, é imprescindível nós pensarmos qual o nosso papel enquanto servidores públicos municipais. Se a vida pulsa nos municípios e se a vida vive nos municípios, e se nós somos servidores públicos municipais, qual o papel de nós, servidores públicos municipais? Qual o sentido, entre aspas, existencial do procurador municipal neste contexto? Eu não tenho dúvidas que o nosso DNA é concretizar direitos fundamentais. O nosso DNA, nosso sentido existencial enquanto procuradores municipais é a realização de direitos fundamentais,
através das nossas atuações nas procuradorias, ofertando ao gestor os caminhos adequados para a viabilização de políticas públicas, que nada mais são do que instrumentos de realização de direitos fundamentais. Neste sentido, a NPM tem, óbvio, por excelência, um objetivo central, que é a defesa e o trabalho incansável dos interesses profissionais e corporativos. Este foco deve sim pautar a NPM e a atual diretoria, tanto quanto as outras que nos antecederam, trabalharam e continua agora a diretoria atual a trabalhar nessa perspectiva. Mas se falamos em direitos fundamentais, se falamos em fraternidade, se falamos em realização pelos procuradores municipais de políticas públicas, cabe-nos também pensar que a NPM, enquanto instituição, tem sim um papel político, tem sim uma dimensão política. Este também deve ser um debate e, sobretudo, uma vivência de uma instituição municipal, uma instituição nacional que representa os interesses municipais. Se a vida é um assunto local, e o é, se isto é uma realidade fática, uma realidade da nossa Federação Brasileira, a NPM tem sim um papel político, para além do papel e da missão institucional, corporativa. Devemos sim pensar na fraternidade, devemos sim pensar na pluralidade, devemos sim pensar na diversidade, devemos sim pensar no colorismo, devemos sim pensar em pautas raciais, em pautas que promovam o ser humano como cidadãos ativos e cidadãos universais. E para finalizar, porque eu não vou me alongar, se este congresso, o segundo Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais, tanto trouxe de reflexões, este congresso formalmente e simbolicamente se encerra neste dia de hoje, mas ele não se encerra materialmente. As reflexões, as provocações, as indagações, os enunciados que foram tratados servirão de baluarte para que possamos, tanto quanto possível, discutir e, quem sabe, implementar nas nossas municipalidades, junto, óbvio, aos gestores locais. E se eu puder deixar como reflexão da NPM, como um recado, se é que eu posso dar recado, mas como uma bandeira da diretoria, é a seguinte pergunta e reflexão: se não for para debater e pensar em cidades mais humanas, que não chame a NPM. Se não for para debater e pensar em cidades mais fraternas, que não chame a NPM. Se não for para debater e pensar em cidades mais plurais, que não chame a NPM. E se não for para debater e pensar em cidades com mais diversidade, que não chame a NPM. Muito obrigado. É com uma satisfação e orgulho que nos encontramos neste encerramento. Para a sua mensagem, anunciamos a senhora vice-presidente da ANPM, procuradora do município de Salvador, doutora Lília Oliveira de Azevedo Almeida. Difícil falar depois de uma mensagem tão profunda de nosso presidente Gustavo Machado. Então, eu vou me reservar a simplesmente agradecer por esse momento, pedir licença para dedicá-lo, inclusive, à minha mãe, Sara, que há pouco tempo se foi, mas que com certeza se faz presente aqui nesse momento, nas minhas falas e em todo o incentivo em cada vez mais praticar o que você trouxe aqui, presidente, a fraternidade. Quero também agradecer a toda a diretoria e peço licença, até mesmo a Viola, para trazer o nome de Thaisa, que com certeza foi aqui também uma grande Esperança Garcia a nos conduzir nesse congresso. Quero agradecer também a todos os amigos e amigas que se fizeram presente e a todos os palestrantes
das mais 50 palestras, demonstrando como a ANPM é uma instituição forte, viva, potente e com a potencialidade incrível de concretizar a cada dia os direitos fundamentais e tantas outras demandas que a gente precisa no nosso dia a dia da nossa cidade. Parabéns, colegas. Parabéns a todos que participaram. Parabéns a todos que fazem essa ANPM ser uma instituição viva e necessária em nosso país. Muito obrigada. Para a sua mensagem, anunciamos a senhora diretora de eventos da ANPM, procuradora do município de Ribeirão Preto, doutora Thaisa Sintra Dosso. Boa noite a todos e todas. Coordenar o Congresso Nacional dos Procuradores Municipais foi, sem nenhuma dúvida, um dos meus maiores desafios, profissional e pessoal. Quando recebi o convite do Gustavo para a diretoria de eventos científicos, me lembrei na hora de uma frase que havia lido naqueles dias, para que, quando tiver dúvida sobre se conseguirá desempenhar a tarefa, primeiro aceite, depois vai aprender a fazer. E foi assim. E nesse processo de profundo aprendizado, posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que me encantei ainda mais com a nossa carreira. Vi em cada sugestão, em cada indicação, em cada orientação, em cada crítica, o quanto a Associação Nacional dos Procuradores Municipais é importante para nós, o quanto ela nos representa e nos fortalece. Vi o quanto temos orgulho do cargo que arduamente conquistamos. E é nesse sentido que hoje, depois de meses pensando sobre a nossa programação, a nossa expectativa, o nosso cansaço de 2 anos de uma pandemia de proporções inimagináveis, com privações de toda a ordem, e também de nossas lutas em nossas procuradorias, que eu saio com 3 propósitos. Primeiro, que tenhamos nos atualizado, nos motivado em nossas atribuições. Segundo, que tenhamos nos unido ainda mais, que saibamos que podemos, sim, contar uns com os outros, tanto em nossas procuradorias, como com os colegas de outras procuradorias. Não somos e não fazemos nada sozinhos. Como disse hoje uma colega, todo o movimento de união de nossa carreira nos deixa orgulhosos e nos estimula a continuar se aperfeiçoando e avançando. Terceiro propósito que eu saio hoje, que possamos nos reinventar a cada dia, a cada desafio que enfrentamos em nossas procuradorias, certos de que não estamos sozinhos e de que somos uma classe que pode contribuir enormemente para a concretização dos direitos fundamentais, para a promoção da cidadania e da democracia. Que possamos sempre dar o nosso melhor na construção das nossas cidades cada vez mais resilientes e cada vez mais inclusivas. E assim eu finalizo a minha breve fala agradecendo a todos. Não vou nominar para não esquecer ninguém e cometer uma injustiça. Agradeço pela confiança, pela ajuda nesse projeto que não é da Diretoria de Eventos Científicos, não é da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. É um projeto de todos os procuradores municipais, dos mais de 5.500 municípios brasileiros. Nos vemos em Recife em 2022. Muito obrigada. Ouviremos na sequência o senhor diretor adjunto de eventos da ANPM, procurador do município de Vila Velha, doutor Tiago Viola.
Boa noite. Primeiramente, eu queria agradecer ao presidente da NPM, Gustavo, à vice-presidente, Lilian, e à diretora de eventos científicos, Thaisa, por me permitirem participar da organização e coordenação desse congresso. Mas eu queria fazer um agradecimento especial à Thaisa. Thaisa, talvez você não saiba o quão especial você é. Uma pessoa dedicada, empenhada, humana, e a NPM sorri para essa aquisição em suas diretorias. Então, parabéns por todo o seu empenho, por todo o seu esforço. Só quem esteve junto com você nessa caminhada pôde compartilhar o quanto você se dedicou à realização desse evento. Gostaria de agradecer também aos demais colegas que estão aqui da assessoria especial do Congresso, que se dedicaram muito também para a realização desse evento. E gostaria de lembrar que este congresso é um projeto coletivo, então gostaria de agradecer a todas as associações do Brasil que apoiaram o nosso congresso e acreditaram nele. Não é fácil acreditar que um congresso virtual vai ter o mesmo alcance do que o congresso físico, e nós tivemos o apoio de muitas associações. Eu gostaria de propor uma reflexão na minha fala de encerramento, com uma pergunta: quem é o procurador municipal? Nós podemos responder de uma forma mais técnica. É o advogado público que representa judicialmente e extrajudicialmente o município, que presta consultoria jurídica e atua no controle de legalidade dos atos do Poder Executivo Municipal. Existe uma resposta do senso comum também. É o advogado do prefeito. Eu prefiro dizer que esta resposta está em permanente construção. Eu vou explicar melhor essa afirmação. Mas primeiro, eu quero fazer um registro preliminar, que todos estão acostumados a ouvir, mas é sempre bom reforçar. As pessoas estão nas cidades, nos municípios. As necessidades públicas sempre batem à porta primeiro do gestor e do legislador municipal. Sobre eles recai grande responsabilidade social de dar a primeira resposta ao cidadão carente de políticas públicas, de dizer como seu direito fundamental, prometido pela Constituição, pode ser efetivado. Ou não. E, no último caso, arcar com as consequências democráticas da negativa. E nesse contexto que os procuradores municipais são advogados de Estado e não advogados de governo, pois tem um desafio imenso, uma responsabilidade inesgotável com o fortalecimento institucional da carreira. Afinal, nossas prerrogativas não são nossas, são da sociedade. Elas existem para que possamos desempenhar melhor um serviço indispensável à efetivação das políticas públicas e dos direitos fundamentais. Mas nós podemos ir além. Hoje, a Associação Nacional dos Procuradores Municipais reúne mais de 5.000 associados e defende mais de 20.000 advogados públicos. Somos quantitativamente a maior carreira da advocacia pública. Unidos em prol de um objetivo maior, podemos estabelecer pontes para que haja um constante e profícuo diálogo entre os diversos atores republicanos, tais como o judiciário, o legislativo e os órgãos de controle, e entre todos eles e a sociedade, que diuturnamente traz seus anseios legítimos ao município. O segundo Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais é um instrumento desse intuito maior, discutir soluções e inovações na crise pandêmica que estamos vivendo, principalmente no Brasil. É um desafio inesgotável. Mas vamos nos esforçar, congregar, unir, dialogar, conhecer, aprender, ensinar, encontrar alternativas e divergir sim, por que não? Mas sempre com a finalidade de encontrar soluções para melhorar a vida dos munícipes. A participação de todos neste congresso é sinal de que esse objetivo republicano e democrático ficou um pouco mais próximo. E retomando aquela pergunta inicial, eu tenho certeza que depois desse congresso estamos aptos a construir uma versão melhor de quem é o procurador municipal. Muito obrigado. Para a sua mensagem, anunciamos a senhora ex-presidente da ANPM, procuradora do município de Porto Alegre, doutora Cristiane da Costa Neri. Boa noite a todos e a todas que estão presentes
nosso segundo Congresso Brasileiro de Procuradores Virtuais, no formato de procuradores municipais no formato virtual. Eu quero aqui cumprimentar o presidente Gustavo e quero parabenizar Gustavo pela realização de mais um congresso e pela entrega do Prêmio Esperança Garcia. A nossa associação se mostra cada vez mais com ações afirmativas, com ações que traduzem para a sociedade a importância da nossa carreira. Eu quero aqui cumprimentar a nossa vice-presidente Lilian, na pessoa de quem eu cumprimento os demais integrantes da mesa, os meus colegas ex-presidentes que estão aqui, conselheiros natos. Eu quero parabenizar a doutora Thaís e o doutor Tiago pela excelência deste congresso. Este congresso abordou todos os importantes temas que fazem parte do dia a dia da nossa atuação em prol da sociedade e das municipalidades. Esse congresso ele surgiu como realização do Fórum de Procuradores Gerais das Capitais, foi encampado pela nossa Escola Superior de Direito Municipal de Porto Alegre, em parceria, anos atrás, que passou o bastão para a nossa Associação Nacional quando tivemos condições de realizá-lo. Eu tive a felicidade de estar à frente dessas instituições nesse momento e hoje, pelo trabalho de todos, ele é o maior congresso de carreira do país. Eu tenho uma grande responsabilidade social enquanto advogado público, enquanto advogada pública, e todos nós temos essa responsabilidade enquanto advogados pela cidadania, como função essencial à justiça. A nossa associação nunca se furtou a esse debate, tratando tanto dos temas corporativos quanto dos temas afetos à atuação do procurador. E sempre tivemos ciência de que cuidar da atuação do procurador é cuidar dos municípios, é cuidar dos cidadãos, é cuidar e buscar um país mais justo para se viver. E eu vi isso tudo nas falas que me antecederam, tanto do nosso presidente, quanto da nossa vice-presidente, quanto da doutora Thaís, do doutor Tiago, que bem realizaram esse evento. Essa é a nossa missão diária e a concretude daquilo que a gente faz está nas ruas, não é? E essa é a grande diferença da nossa profissão como advogados públicos municipais. Por isso a nossa função é tão apaixonante, né? Nós somos tão demandados diariamente, mas ela é tão diferenciada. A gente enxerga essa diferença na rua, né? A gente enxerga essa diferença na cidade. Essa função que nós desempenhamos, não é, na vida pública e na privada, faz a diferença. E eu queria aqui cumprimentar 2 colegas procuradores municipais que venceram as eleições da OAB. Estamos passando por eleições no país, não é? A doutora Marilena, pela primeira vez na OAB do Paraná, e o doutor Aldo, na OAB do Rio Grande do Norte, que era presidente da Associação de Natal, inclusive, quando eu estava à frente da Associação Nacional. É uma felicidade para todos nós ver essa ocupação de espaços nas instituições democráticas do nosso país. Eu quero aqui, nas pessoas desses colegas, cumprimentá-los por estarem à frente dessas instituições e por se colocarem à disposição de trabalhar pela advocacia. O nosso papel só é possível ser desempenhado porque tivemos colegas que antes de nós batalharam pelos espaços que hoje ocupamos, não é? E essa história tem que ser reconhecida e essa história tem que ser levada para o futuro. É a partir do trabalho do Gustavo hoje que teremos uma associação mais forte amanhã. É a partir do trabalho desses colegas que se colocam à disposição para ocupar importantes cargos e funções que nós vamos evoluir enquanto carreira e enquanto sociedade, não é? Nós sabemos da importância das nossas funções para o país, não é? Nós temos a exata consciência do nosso papel, por tudo que foi dito até aqui, por todos esses dias que foram trazidos importantes temas ao debate e que todos participamos de forma ativa, não é? Nós temos a exata consciência do nosso papel. Então, que sigamos unidos e conscientes desse papel, sem esmorecer, não é? Sem perder a ternura, mas entrando de cabeça nas boas batalhas por um mundo melhor, porque é para isso que cada um de nós trabalha diariamente nas suas cidades. É por um mundo melhor, é por cidade mais justa para se viver. Não é? Então, vida longa à nossa NPM, parabéns por mais um exitoso Congresso Brasileiro realizado e parabéns a todos que contribuíram para que a gente pudesse estar aqui reunidos hoje e reunidos na maior associação nacional
de advogados públicos deste país. Muito obrigada e parabéns a todos. Para sua mensagem, anunciamos o senhor ex-presidente da ANPM, procurador do município de Belo Horizonte, doutor Cristiano Reis Giuliani. Boa noite a todos, boa noite aos que estão aqui presentes, boa noite àqueles que nos acompanham à distância na mesa virtual, seja na assistência geral da nossa transmissão. Eu já inicio falando aqui e dando aqui o testemunho para quem está nos assistindo de longe do clima de emoção e de fraternidade que tomou aqui o estúdio. Para quem não nos vê aqui, e eu estou aqui por uma coincidência, não é? A Cristiane gostaria muito que estivéssemos todos presentes, aliás, todos nós, não é? Num congresso presencial, mas eu tive a sorte de ter sido escolhido Belo Horizonte por tantas contingências, onde eu tenho essa facilidade de vir aqui ao estúdio e ter o prazer de encontrar a todos. E aqui, por trás das câmeras, nós temos assessoria técnica e administrativa e esse clima de emoção e de fraternidade que o presidente começou a falar e que todos que se seguiram voltaram a falar. E a Cristiane agora falou de mais um, né? O quanto é apaixonante, né? Compaixão, emoção, fraternidade. E eu inverto aqui a minha ordem de fala para começar por essa quebra aí de protocolo das saudações iniciais, para dar esse testemunho do que estamos vendo e sentindo aqui nesse estúdio. Caríssimo Gustavo, na sua pessoa quero cumprimentar todos os procuradores municipais, caríssima Lília, e na sua pessoa cumprimento as procuradoras municipais do Brasil, cumprimentos aos que me antecederam na fala, Thaisa, Tiago, a nossa querida Cristiane Neri, que à distância fez essa, como ex-presidente, trouxe palavras tão bonitas, o que me desafia ainda mais, né, essa responsabilidade, jamais estar a esta altura. Mas eu queria aqui deixar uma breve mensagem de que nós vivemos num cenário desafiador. Na política, na economia, na sociedade, nós temos visto o rescaldo da fase mais aguda da pandemia. É o que temos vivenciado. E na nossa vida de advogados públicos, a pretexto de reformar o Estado, nós temos visto os fatores reais de poder, aquela expressão antiga lá do século XIX, do Ferdinand Lassalle, que vem abalar os dois pilares que alicerçam a nossa profissão, que são a advocacia e o serviço público. Quando nós vemos propostas que aniquilam as garantias dos servidores públicos, na dita reforma administrativa, quando nós vemos propostas de teto de gastos que, a pretexto de reduzir despesas, na verdade, enfraquecem as políticas públicas, sobretudo aquelas essenciais à efetivação de direitos fundamentais. E aqui eu relembro uma fala, Gustavo, sua de ontem, na sua palestra com a qualidade de sempre, quando vinculou o exercício da nossa profissão à efetivação dos direitos fundamentais. E relembrando o julgamento do Supremo Tribunal Federal, no tema 510, a repercussão geral, o nosso, né, a gente até fala o nosso RE, né, com toda a nossa galhardia, mas que esse vínculo, nós vemos isso agora se esvaindo nas propostas. E mais propostas como que reduzem a autonomia dos municípios, como são as PECs da reforma, da dita reforma tributária. Então são estes vilipêndios que temos assistido a tudo o que nos afeta diariamente, diretamente no exercício da nossa profissão. Quanto ao outro pilar, a advocacia, que então é que vemos diretamente ataques da usurpação das nossas funções, seja por ocupantes de cargos em comissão ou por contratados por instrumentos, por meio de instrumentos que, previstos em lei, encontram variada quantidade de desvios de finalidade e de legalidade dos seus reais propósitos, quando, na verdade, estamos apenas garantindo a liberdade da nossa atuação profissional. E é nesse cenário de nuvens densas que a NPM enfrenta a sua luta. E é no meio deste cenário que nós vemos uma luz, uma chama acesa de esperança. E que se celebra aqui, neste encerramento de um congresso como este. 4 dias de ciclo de debates intensos, temas complexos,
profusão de temas, uma qualificação elevada, formação elevada dos nossos palestrantes e expositores, a vida pulsante e a experiência trazida por meio das discussões de enunciados e aprovações de enunciados, as premiações que celebram trabalhos realizados, os livros que aquilatam a nossa profissão, tudo isso condensado em apenas 4 dias. Chega a ser, e relendo ali a programação da temática, nós vemos a quantidade de matéria que foi tratada aqui, tão brilhantemente tratada. E mais importante de tudo, e a Thais aqui referiu, e é belíssima a sua mensagem, a participação dos colegas do Brasil inteiro. Cada um dos congressistas e cada um de nós, se puder levar daqui uma sementinha que seja, que possa frutificar no seu cotidiano, na sua atividade profissional, no seu município, já terá sido válido todo este trabalho acumulado ao longo de tantos anos. E essa grandiosidade, esse evento, com essa magnitude que se encerra hoje, somente é possível, e aqui a Cristiane trouxe um belo histórico da nossa trajetória da NPM, desde o Fórum dos Procuradores de Capitais, todo o avanço deste congresso, e nós já estamos falando de mais de 20 anos de história, só é possível por causa da dedicação, da abnegação, da obstinação de cada um que entrega parte da sua vida, parte de si, para lutar pelo coletivo. Esta é a grandiosidade. E neste hall, aí sim, Gustavo, e o Gustavo, eu não olho para a câmera, eu olho para ele, porque aqui quem está de casa não vê, mas ele está aqui ao lado, é que devemos a você, Gustavo. E assim, na representação que você tem hoje de presidente, uma palavra de gratidão. A gratidão pela generosidade de conduzir com firmeza, com qualidade, com serenidade, com segurança, a nossa Associação Nacional. Ao lado, e sim, temos que valorar, ao lado de outros tantos valorosos colegas. Até numa conversa recente, nós nos lembramos o quanto que a presidência da NPM, ela é uma função de representação, mas o quanto que exige uma quantidade imensa de colegas e de tão valorosos que nos auxiliam e estão conosco. Nem é de auxílio, estão conosco na luta conjunta. E é com essa, pela sucessão, na verdade, e aqui rendo a homenagem à Cristiane, mas também aos colegas, aos demais colegas que já falaram na abertura e que também já presidiram a NPM, de pessoas com este espírito de grandeza, com este seu espírito de grandeza, Gustavo, e empatia, que nós já estamos perto de completar 25 anos de história numa visível ascensão e crescimento da nossa associação. Hoje nós temos que celebrar esse crescimento que quem esteve lá, não é, Cristiane? Esteve lá há 20 anos, jamais poderia cogitar de hoje estarmos aqui celebrando um evento e celebrando toda essa magnitude. E este é o momento para dedicar essas palavras. Eu estendo aqui os cumprimentos às equipes técnicas, equipe administrativa, equipe de comunicação, à diretoria e a todos que fizeram isso tudo acontecer. É verdade, Thaisa, não dá para nominar. Eu não participei dessa organização e tenho aqui, e encerro aqui, com uma palavra de gratidão pelo convite, pela oportunidade de participar desta cerimônia, deste momento de emoção, de fraternidade, ao lado de prestigiosos colegas, e que a distância do vídeo não subtrai esse sentimento de emoção, gratidão. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Para a sua mensagem, anunciamos o senhor secretário-geral da ANPM, procurador do município de São Paulo, doutor Marcos Geraldo Batistella. Boa noite a todos. Quando eu recebi o convite da doutora Thaisa para participar dessa mesa de encerramento do Congresso, eu não sabia que eu seria tão feliz de estar aqui com pessoas que já realizaram tanto pela nossa associação. Correndo o risco de esquecer alguém, eu nomearia Dr. Gustavo e doutora Lilian, que estiveram aqui à frente da cerimônia de entrega do Prêmio Esperança Garcia, doutora Cristiane, doutor Cristiano,
doutora Thaisa, que é minha colega de Comissão da Advocacia Pública de São Paulo, onde eu também consigo acompanhar e admirar o empenho que ela tem nas pautas da advocacia pública, doutor Tiago, e eu vou fazer um agradecimento especial ao Gustavo Machado, que agora é o nosso presidente nacional, e ao doutor Bruno, que vai me suceder como orador nesta cerimônia de encerramento, por terem assumido o compromisso de realizar o nosso congresso em Recife. E aí eu gostaria de refletir um pouco e me juntar aos agradecimentos que já foram feitos, agradecer a todos os que participam desse congresso e refletir sobre a importância desse congresso para a consolidação da imagem e do perfil da nossa carreira no país inteiro. Hoje já se falou bastante aqui em diversidade, em igualdade, em fraternidade. Talvez poucas carreiras tenham mais diversidade do que a carreira de procurador do município. Começa que os municípios desse país, cada um deles tem sua história, tem sua tradição administrativa, tem sua história política, tem sua organização política. A nossa Constituição garante aos municípios a sua autonomia administrativa, ainda que isso sofra sucessivos e repetidos ataques, como bem lembrou aqui o doutor Cristiano ao falar da dita reforma tributária. E quem vive esse cotidiano, quem vive essa história, são os procuradores dos municípios. Então, nós temos sim uma contribuição muito grande a dar para o desenvolvimento político-administrativo do país, para o desenvolvimento jurídico do país. E a realização desse congresso, ela é um momento que permite a construção dessa imagem, que permite compreender o que os procuradores dos municípios estão fazendo nos mais diferentes temas, que permite participar de debates sobre temas que são pouco usuais no nosso dia a dia e que permite construir essa visão de conjunto, construir essa imagem da importância que existe da construção acadêmica e profissional dos procuradores dos municípios do país inteiro. Então, dito isso, e retomando um pouco o que disse a doutora Cristiane, a nossa antiga presidente, é importante que todos participem da construção dessa história. Aí faço um convite. Todos que possam, que estejam em Recife no próximo ano, para que nós possamos de novo retomar a tradição de congraçamento, de convívio, de construção de um ambiente de tolerância, de debate, de construção de ideias e de criação de projetos para o futuro. Nós não estaríamos aqui hoje se um grupo de procuradores não tivesse se reunido em Porto Alegre no ano de 1998 para fundar a nossa Associação Nacional. E a nossa Associação Nacional, por conta disso, inclusive, e também pelo papel que durante muito tempo cumpriu a Procuradoria de Porto Alegre, ela é indissoluvelmente ligada à cidade de Porto Alegre. Assim como ela também é muito ligada à cidade de Vitória. Nós temos aqui o doutor Tiago, que não é de Vitória, é de Vila Velha, mas Vila Velha é uma cidade gêmea de Vitória, vamos dizer assim, né? São gêmeas univitelinas. Então, me parece que retomar esta história e dar continuidade a ela em Recife é a nossa missão fundamental no próximo ano. E por isso eu agradeço ao Dr. Bruno também, que de uma certa forma herdou o compromisso do Dr. Gustavo, que agora é nosso presidente nacional, de realizar o congresso em Recife. E estendo o meu agradecimento a todos os procuradores de Recife que nos receberão no próximo ano. Todos nós temos fé disso, que venceremos a pandemia, ou pelo menos sobreviveremos a ela e continuaremos nos vacinando, como lembrou o nosso presidente, e que possamos assim continuar fortalecendo a Associação Nacional, que é a instituição que permite que no meio de toda essa diversidade dos municípios, nós consigamos construir uma imagem única, um perfil nacional. Eu agradeço a todos, boa noite a todos. Senhoras e senhores, para a sua mensagem. Anunciamos o senhor presidente da Associação dos Procuradores Municipais de Recife, procurador do município de Recife, doutor Bruno Sampaio Ferreira da Silva.
Muito boa noite, colegas de todo o Brasil que nos assistem. Eu gostaria de cumprimentá-los nas pessoas do presidente Gustavo Machado e da vice-presidente Lilian Azevedo e parabenizar os coordenadores desse evento, a diretora Thaisa Sintra e o diretor adjunto Tiago Viola, pelo grande evento realizado com o apoio de tantos procuradores por todo esse Brasil, inclusive da assessoria especial da NPM, da qual eu fiz parte com várias colegas. Foi um grande prazer, um grande orgulho realizar um evento de forma virtual, mas tão bom, tão interessante. E é com grande orgulho e expectativa que convidamos todas e todos para o 17º Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais a se realizar, assim esperamos, presencialmente no ano de 2022 no Recife. O aguardado reencontro físico da Advocacia Pública Municipal está próximo. Sejam muito bem-vindos. Esse foi o 2º Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais. Um sucesso. Mais de 600 inscritos se reuniram para debater um tema de grande importância: a Procuradoria Municipal em tempos de crise. Inovação, desafios e oportunidades. Foram mais de 60 palestrantes, divididos de forma igual pelas 5 regiões e por gênero. 2 áreas de interesse foram incluídas: antirracismo e inteligência artificial e inovação. Procuradores municipais compareceram a Belo Horizonte para mediar, realizar palestras e auxiliar na organização deste grande evento. Outro grande momento foi a entrega do Prêmio Esperança Garcia, em que foram reconhecidas as boas práticas de promoção da igualdade racial nos municípios. E em 2022, todos estejam preparados. Recife vai sediar o 17º Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais. Vamos nos reencontrar depois de tanto tempo e temos certeza de que será inesquecível. Pessoal, procuradores, amigos e amigas, agradecemos imensamente a participação de todos, a Efeito Eventos, LB Eventos, Gravação, a Diretoria de Eventos Científicos, Thaisa, Viola, Assessoria Especial do Congresso, todos que puderam e vieram participar para dar o suporte necessário para a transmissão desse evento, desse 2º Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais, e convidamos a todos para o 17º Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais presencialmente em 2022. Muitíssimo obrigado.